Olá, vamos para mais um vídeo. E agora o nosso objetivo é criar a tabela de amortização da tabela Price aqui no Python. Então nós vamos criar primeiro uma função chamada calcular financiamento Price. E daí para fazer a tabela nós precisamos de três valores, basicamente. O valor financiado, a taxa de juros e o número de parcelas. Ali com os parâmetros valor underline financiado, taxa underline juros e num parcelas. Além disso, eu coloquei aqui um outro parâmetro de data hoje, que a nossa ideia é apresentar também qual que é a data de vencimento de cada uma das parcelas. Então, se hoje eu estou, por exemplo, no dia 12 de novembro, a próxima parcela, a primeira parcela no caso, vence no dia 12 de dezembro. Depois a próxima no dia 12 de janeiro do ano seguinte e assim por diante. Então, esse que é o objetivo aqui do data hoje. Aí precisamos calcular primeiro o valor da parcela. O valor da parcela pode ser calculado por essa expressão aqui, que é o valor financiado, que multiplica a taxa de juros, e isso multiplica 1 mais a taxa de juros elevado ao número de parcelas. E dividimos esse resultado por 1 mais a taxa de juros elevado ao número de parcelas menos 1. E colocamos aqui um arredondamento com duas casas depois da vírgula, uma vez que estamos falando aqui em dinheiro. Após isso, nós podemos definir a data inicial, que é a data da primeira parcela a ser paga, como a data de hoje mais um mês. E daí entra essa função aqui do relative delta, em que a gente coloca em relação ao relativo à data de hoje, uma adição de meses. E quantos meses? 1. Então, se estamos aqui no dia 12 de novembro, essa data mais esse delta relativo de um mês será o dia 12 de dezembro. Vamos criar aqui uma lista de vencimentos que começa vazia. E o saldo inicial é o valor financiado. Agora, vamos construir cada linha da tabela Price. Vamos ter uma linha para cada parcela. Os juros é calculado como sendo o saldo no início do período multiplicado pela taxa de juros. A amortização será o valor da parcela menos os juros. E o saldo final é o saldo inicial menos a amortização. Poderia até melhorar aqui um pouquinho a função, colocando aqui nos juros o round vírgula 2. E daí aqui na parte, quando chega na amortização, nós já estamos pegando um valor que está com duas casas decimais arredondadas, que é o valor da parcela, e subtraindo de um que está com duas casas decimais de arredondamento. E o saldo final é o saldo inicial menos o valor da amortização. Então é quanto que vai restar ainda ao final daquele mês, depois de realizado o pagamento da parcela. Então, uma vez que nós temos aí essas informações de valor dos juros, valor da amortização, o saldo inicial daquele período e o saldo final daquele período, além da própria data, nós podemos agora colocar isso daqui num dicionário. Esse dicionário que a gente está criando aqui tem o seguinte, que o valor de parcela é I mais 1. Como nós começamos aqui o I em range num parcelas, se o nosso num parcelas é 12, o I variará entre 0 e 11. Então, a primeira parcela não é a parcela 0, é a parcela 1. Por isso aqui I mais 1. Vencimento, nós vamos pegar aquela data atual e deixar formatada aqui como dia barra MM barra AAA. Ou seja, lá o 11 barra 12 barra 2025 barra 2026 barra 2027, qualquer que seja o ano ali que nós tivéssemos em data atual. O nosso saldo inicial é o valor de saldo inicial. Valor parcela é aqui a variável valor parcela, a amortização a variável amortização, saldo final a variável saldo final. E daí esse dicionário aqui com esses valores, nós vamos fazer o append na lista vencimentos. E o objetivo disso é porque se nós tivermos uma lista em que cada posição tem ali esse dicionário com os valores das chaves, os valores deles, a gente consegue de maneira fácil fazer uma transformação para o data frame. Então, dessa maneira aqui, nós estamos
colocando a lista com os nossos valores calculados. Após fazer tudo isso para um determinado mês, a gente vai atualizar o valor do saldo inicial. O valor que é o saldo inicial lá no mês seguinte é o que era o saldo final nesse mês atual. E daí depois esse valor do saldo inicial é o que vai ser utilizado lá para calcular o valor de juros e também aqui o saldo final será o saldo inicial menos a amortização. Feito isso daqui para todos os meses, depois que termina aqui a execução do for, nós vamos pegar aquela lista vencimentos e vamos transformar para um data frame, ou seja, df igual a pd.dataframe. E o retorno aqui dessa função é o df. Vamos executar isso daqui e olhar o que acontece. Então, dessa forma aqui, eu criei ali a função. Só um detalhe básico aqui, quais são as bibliotecas que a gente precisa, quais que foram aqui utilizadas para esse fim. E aqui tem um exemplo de uso. O que eu coloquei aqui nesse exemplo de uso? Um valor financiado de R$50 mil, com uma taxa de juros mensal de 2%, lembrando que o 0,02 representa 2%, com 12 parcelas, isso a ser pago em 12 meses, a data hoje igual a date.today. E daí nós vamos calcular aqui o DF financiamento price, que chamará a função calcular financiamento price do valor financiado, taxa de juros, num parcelas e data hoje. Esse mesmo data frame de resultado nós vamos escrever num arquivo Excel. Então, dessa forma aqui, a gente vai criar um arquivo chamado financiamento.xlsx, em que será impresso esse resultado do data frame. E além disso, eu coloquei aqui para nós observarmos em tela o que acontece em resultado com ele. Ponho aqui a execução e nós temos aqui a tabela exatamente na mesma ideia do que nós tínhamos visto lá no Excel. A diferença naquele exemplo feito no Excel é que tinha aqui ainda uma linha referente, digamos, à linha 0. Mas daqui para baixo, da linha 1 para baixo, é tudo exatamente igual. Usei ali até a linha 0 como um artifício para facilitar a vinculação das expressões no Excel. Aqui eu acabei abrindo mão desse artifício. Então a gente teria ali cada uma das parcelas, da primeira à 12ª, a data de vencimento, qual que era o saldo inicial, aquele valor da parcela que nós já tínhamos visto lá de R$ 4.727,98, quanto seria a amortização e aqui o saldo final. Lembrando que esse E mais 0,4 que aparece aqui é o efeito de vezes 10 elevado à quarta. Então, na verdade, esse 4,627202 é R$ 46.272,02. E tem aqui até chegarmos lá ao nosso final. Quando nós colocamos aqui o DF financiamento price to Excel com o index igual a falso, significa que na hora que isso for salvo no Excel, essa coluna aqui de índice, ela não estará lá presente no nosso arquivo. E com isso, nós concluímos aqui essa parte de como fazer a tabela price dentro do Python. Obrigado e até a próxima.